Então vamos lá. Falei para vocês de que existe uma trilha na programação mental do pensar que está relacionada com o desenvolvimento da psique. E nesse desenvolvimento da psique, nós vamos desenvolvendo essas três partes da nossa psique: o ego, a alma e o self. Então, existem formas de enxergar o mundo, de interpretar o mundo, que são programações mentais do pensar, que eu vou trazer para vocês de maneira didática, como se fosse padrões. Claro que eu estou falando de maneira didática, gente. Óbvio que tudo é muito mais complexo do que isso. Mas olha só. Nós temos 12 padrões, 12 formas. São 12 arquétipos. Como se fossem 12 programações do pensar. Essas programações do pensar, elas também evoluem. Mas eu quero só introduzir aqui para vocês antes da gente começar a aprofundar nos outros encontros, tá? Então, olha só. Esses 4 arquétipos, eles nos fazem desenvolver o nosso ego. Esses 4 arquétipos, o explorador, o destruidor, o amante e o criador, eles fazem a gente desenvolver a nossa alma. E esses 4 arquétipos aqui, eles nos fazem desenvolver e expressar o nosso self. Ou seja, cada partezinha dessa é uma programação mental do pensar. E existe uma trilha, que eu já expliquei para vocês, que essa trilha é como se fosse uma espiral. A gente vai evoluindo, afinal de contas, essa trilha nunca para. A gente está sempre evoluindo. Então eu vou trazer para vocês essa trilha nos nossos próximos encontros e eu vou falar de cada arquétipo e eu vou falar de como é que vai se desenvolvendo essas estruturas da nossa psique. Perfeito? Então eu quero que vocês entendam. Ó, nós temos o inocente, o órfão, o guerreiro e o caridoso. Esses 4 arquétipos, eles estão relacionados a essas 4 formas de enxergar o mundo. Entenda como se fosse 4 programações do pensar, fazem a gente desenvolver o nosso ego. O nosso ego forte, a gente começa a entrar no explorador, destruidor, amante e criador. E isso aqui faz a gente desenvolver a nossa alma. Já vou dar aqui um spoiler para vocês. A maioria das pessoas vem até aqui, ó, até o destruidor. A maioria das pessoas vem até essa parte aqui de arquétipos e para de evoluir, para se desenvolver. A minoria chega no governo. A minoria chega no governo, infelizmente. E o governo, o mago, o sábio e o bobo, esses 4 arquétipos, eles começam a fazer a gente desenvolver o nosso self. O nosso self é quem expressa o nosso eu autêntico, o nosso propósito para o mundo. Por isso a necessidade da gente desenvolver a nossa programação do pensar. E lembra, quanto mais eu desenvolvo a minha programação do pensar, mais o meu comportamento ele vai sendo expresso no mundo. Ou seja, o meu comportamento, ele reflete quem eu sou. E aqueles comportamentos que eu estou repetindo sempre no mesmo contexto são programações mentais do agir.